Função exponencial. F de x igual a 2 elevado a x. Olha pela setinha. O número 2, o número grande, ele é a base, tá? E o x é o expoente. Então, sempre que essa base, aqui está dizendo base igual a 2, base maior que 1, né? Sempre que essa base for maior do que 1, a função exponencial será crescente. Aqui atribuímos valores a x, né? Quando x vale menos 3, y vale 1/8. Quando x vale menos 2, y vale 1/4. Quando x vale menos 1, y vale 1/2. Quando x vale 0, y vale 1. Quando x vale 1, y vale 2. Quando x vale 2, y vale 4. E quando x vale 3, y vale 8. Temos as continhas aqui do lado, né, que nos dizem como chegamos a esses resultados. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares ordenados. Dentro dessa mesma tabela que vimos anteriormente, o que podemos reparar nos valores de x? Que eles estão em ordem crescente, né? Eu começo no menos 3, ele aumenta para menos 2, aumenta para menos 1, aumenta para 0, 1, 2 e 3. Então estão em ordem crescente. Estão aumentando esses valores de x. E os valores de y também estão aumentando. 1/8, aumentamos para 1/4, aumentamos para 1/2, aumentamos para 1, aumentamos para 2, aumentamos para 4 e aumentamos para 8. Sempre que valores de x aumentam e valores de y também aumentam, temos uma função exponencial crescente, tá? Muitas das vezes você vai ter só a tabela, não vai ter gráfico, não vai ter nada. E você já pode reparar analisando esses valores de x e y. Aqui eu acredito que deve colaborar muito, né? Porque o aluno muitas das vezes tem dificuldade em entender frações, muitas vezes mesmo. Então, como é que eu posso dizer que 1/8 é menor do que 1/4? Veja, pego uma barra e divido em 8 partes iguais. Pego essa mesma barra e divido em 4 partes iguais. Depois pego essa mesma barra e divido em 2 partes iguais. Repare que a barra correspondente a 1/8 está pintada, né? Pintei uma parte de amarelo. É 1/8. Uma de 8 partes foi pintada. A barra que representa 1/4, eu pintei uma parte. Repara que essa parte que eu pintei de 1/4 é maior do que a parte de 1/8, né? Então, só por aí, sem fazer conta nenhuma, eu já vou saber o quê? Que 1/4 é maior que 1/8. E a barra que representa 1/2, que eu pintei uma parte, ou seja, metade, é maior que as outras duas. Então, a maior barra, que é 1/2, é maior do que 1/4, que é a segunda, que é maior do que 1/8. Tá? É uma boa maneira para que nós possamos entender frações sem ficar preso somente às contas. Agora aqui, né, vamos representar graficamente esses valores, né? Eu tenho aqui o primeiro par ordenado, x vale menos 3 e y vale 1/8. O eixo horizontal é x, tá, gente? E o eixo vertical é y. Quando x, veja lá, quando x vale menos 3, onde está a curva, você tem o que? Menos 3, ele está se correspondendo com um número pequenino, bem pertinho do zero, que é 1/8, que já vimos que é 0,125. Quando x vale menos 2, ele está se correspondendo com um número em y, 1/4, que é 0,25, que aqui não aparece, mas nós sabemos que ele está entre o 0 e o 1. E quando x vale menos 1, ele se corresponde também a um par ordenado com o número 1/2, ou seja, 0,50. Quando x vale 0, y vale 1. É o ponto em que a função intercepta o eixo y, né? Esse ponto é 0 e 1, tá? Quando x vale 1, y vale 2. Olhando com calma para o gráfico, você consegue observar tudo isso, tá? X vale 1 e y vale 2. O x está em 1, você vai subindo e vê que, passa até no plano cartesiano aqui, né? Você vai encontrar a relação com 2 certinha. Quando o x vale 2, o y vale 4.
E quando x vale 3, o y vale 8. Tá? Temos agora a representação gráfica dessa função exponencial. Sempre que a curva estiver ascendente para a direita, valores de x aumentam e valores de y também aumentam. A função será exponencial crescente. Repare que no eixo horizontal a setinha está para a direita, né? Você repare que eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Está em ordem crescente. E no eixo vertical também, né? Você repara que a cada valor de x, se eu tenho, vamos pegar o zero, se eu tenho 0 em x, eu tenho 1 em y, que é o ponto onde a função intercepta o eixo y. 0, essa linha vermelha, você vê que ela está no 1, ponto 0 e 1. Quando eu tenho o número 1, a linha está onde? Entre 1 e 2, né? Esse gráfico é uma curva, 1 e 2. Aumentou, entre 0 e 1 aumentou 1 unidade. Do 1 para o 2, o 1 estava no 2, o 2 vai estar com o 4, aumentou 2 unidades. De 2 para 3, o 2 estava no 4, repare que o 2 está correspondendo ao 4 em y, no 3 vai para 8, então aumenta 4 unidades. Então a cada elemento de x que eu aumento também em y. Isso me dá uma função exponencial crescente.